E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, trago para vocês hoje a instalação do Arch Linux com o instalador guiado, novo instalador do Arch Linux. Para vocês aí que estava preocupado em como fazer a instalação do Arch Linux, mas estava preocupado com tanto comando, esse instalador guiado é bem prático, viu? Eu vou mostrar para vocês a instalação. Primeiro eu vou mostrar para vocês a fonte da ISO, onde eu vou baixar. Depois eu mostro a instalação e configuração. Vai ser bem legal. Peço a vocês que prestem bem atenção aí. Eu notei que no último vídeo que eu postei aqui do Arch Linux, que eu fiz ele no braço, alguns dos meus amigos reclamando que é muito comando e é um pouco difícil. Mas aí o que acontece? A equipe lá melhorou a situação e agora fez um instalador bem prático. Não tão fácil, mas já ajuda bastante, pessoal. Então vamos lá para o vídeo, vai ser bem legal. Pessoal, vocês têm que entrar aqui nesse site, ó, archlinux.org/download, e aqui vocês vão já ver aqui a ISO. A ISO ela tem 755 MB e você vai fazer o que aqui? Esse lançamento é do dia 1º de abril aqui de 2021, é novo. O que você vai fazer aqui? Você vai rolar até o final da página, até o final não, até uma boa parte aqui, você vai escolher o local, o mirror, o espelho que você deseja baixar a ISO. Então nós temos aqui do Brasil. Por que Brasil? É bom Brasil porque a velocidade de transmissão é um pouco mais rápida, por ser mais próximo da gente, né? No caso aqui, eu digo se você estiver assistindo do Brasil, pessoal. Se você estiver em outro país aí, escolha a melhor opção para você. Tem vários países aqui, ó. Então no caso eu vou escolher Brasil. Aqui nós temos 6 espelhos. Eu vou escolher... Se der erro, você troca, pessoal. Aqui, ó, Universidade Federal do Paraná, por exemplo, já está aqui, tá vendo? Ó, 755 megas. Então eu vou clicar em cima e aí já estou baixando, tá vendo? Beleza, pessoal. Após você fazer seu disco de boot aí, se você for instalar ele numa máquina física, você vai ter, após o boot, você vai entrar nessa tela aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. Você vai escolher aqui a primeira opção. Essa segunda opção aqui, ela é com voz. Vamos escolher a primeira opção aqui, lembrando que aqui é o modo UEFI, pessoal. Então, quando você for instalar aí na sua placa-mãe, certifique de configurar a sua BIOS para que entre com o UEFI, porque esse formato de instalação aqui, esse novo instalador, por enquanto, só trabalha com o EFI. Então, preste bem atenção nesse detalhe, beleza? Vamos dar um Enter aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui já com o boot carregado. Antes de mais nada, antes de eu começar aqui, eu vou só ajustar aqui o meu teclado, porque eu utilizo um teclado padrão ABNT2. Então, eu vou entrar com Load Case ABNT2. Beleza. Agora eu vou dar um Arch Install. Aí, pessoal. Pessoal, aqui nessa etapa, você pode escolher aqui a linguagem. No caso aqui é o seguinte, eu vou deixar como padrão, então eu vou dar um Enter aqui e vou entrar padrão. No final da instalação, a gente configura isso aí, vocês vão ver que não é difícil, tá? Eu posso até colocar aqui o 25, que seria americano, tá vendo? Eu vou dar um Enter. Aqui nessa etapa, pessoal, eu também vou deixar, eu vou dar um Enter e vou entrar normalmente. Depois a gente configura isso aí no final, tá? Pessoal, nessa etapa ele vai me perguntar qual disco eu desejo fazer a instalação. E vocês podem observar aqui que eu tenho aqui a opção 0, a opção 1 e a opção 2. O disco que eu vou instalar, pessoal, você vai ter que saber identificar aí. Geralmente vai estar escrito Dev SDA. No caso aqui é um disco de 62 GB, que é a opção 1.
Nessa etapa, pessoal, ele me pergunta que sistema de arquivo eu desejo instalar. Eu tenho aqui o BTRFS, que é o 0, o estendido a 4, que é o 1. Eu vou escolher o 0 aqui, pessoal. Aqui ele me pergunta se eu desejo encriptar. Não. Continuo. Agora, ele está me perguntando, ele está mandando eu colocar um hostname. Então eu vou colocar aqui Tico. Vou dar um Enter. Aqui é interessante, pessoal, que você já deve colocar aqui a sua senha de root. Então você já cria aqui uma senha de root. Repete ela. Beleza. Aqui ele está perguntando se eu quero entrar com um usuário já, um nome de usuário. Então eu já vou criar um usuário também. E eu vou colocar uma senha aqui, pessoal. Vou repetir ela. Beleza. Bom, isso aqui, pessoal, eu vou colocar não, porque eu posso dar um su e entrar como root e fazer a instalação normalmente. É até mais seguro. Vamos dar um Enter. Pergunta se eu desejo criar um usuário adicional, pessoal. Eu vou dar um Enter aqui. Aqui, pessoal, eu vou escolher a opção 0, que é desktop. E aqui eu vou escolher o meu gerenciador de janelas. Então vocês podem observar aí que eu tenho aí desde Bud, Cinnamon, Gnome, são vários aí. Eu vou escolher aqui, pessoal, o 1, que é o Bud. Dá um Enter. Placa gráfica, pessoal, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma placa gráfica aqui da AMD, então a minha opção é a 0, certo? Eu estou usando a máquina virtual, mas de qualquer modo eu vou colocar a 0 aqui. E aí ele me pergunta se é a ATI ou se é a AMD. Lembrando que a AMD comprou a ATI, certo? Então vamos colocar 0 aqui, que a minha já é AMD. Aqui ele me pergunta se eu desejo instalar o Paperwire. Pessoal, nessa última opção aí que vocês viram, sobre instalar o Pipewire, eu coloquei não, porque o gerenciador padrão já resolve a situação, mas você poderia ter colocado o Pipewire sem problema, certo? Vamos dar um Enter. Aqui vamos dar um Enter. Bom, aqui é o seguinte, aqui pessoal, é interessante, nós devemos escolher a opção 1 aqui, que é o Network Manager, que ele vai controlar a nossa conexão de internet. Então vamos dar a opção 1 aqui. Beleza. Aqui é o seguinte, pessoal, é a nossa região. No caso aqui é América, São Paulo. América, São Paulo. Dá um Enter. E aí ele me mostra o que eu marquei aqui, pessoal. E simplesmente eu vou dar um Enter para continuar. Aí ele já começa a fazer a instalação. Beleza, pessoal, nós já terminamos aqui de instalar o nosso sistema. O que ele está me perguntando aqui é o seguinte, se eu desejo usar o chroot para acrescentar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o chroot porque eu preciso já instalar alguns programinhas para quando a gente entrar com o sistema, a gente já ter o mínimo, né? Então, eu vou dar um yes aqui, um Y, e aqui eu vou colocar o Firefox, vou colocar o Kdenlive. Isso aqui também você pode instalar depois, pessoal. Na verdade eu vou tirar o Kdenlive, que ele demora um pouco para instalar, que ele tem muitas dependências. Mas eu vou colocar o Firefox e o Chromium. Então esses dois aqui eu vou colocar, porque a gente precisa de navegar, né? Então eu vou colocar esses, dá para fazer depois, certo? Mas eu vou deixar esses dois aqui. Dá um Enter. Lembrando, pessoal, que aqui faltou eu dar o comando de instalação, né? Que é pacman -S maiúsculo e aí sim o nome do programa. Desculpe pela falha, tá? Firefox e o Chromium. Agora sim, ainda tá errado aqui, ó. Chromium. Isso sim, agora nós instala, pessoal. Vamos lá. Beleza, aqui o repositório 1 é o default. Então vamos dar um Enter, vamos só aceitar com Y. E aí ele já está fazendo a instalação para mim desses dois programas, que é o Chromium 90 e o Firefox 88. Após essa instalação, nós já podemos reiniciar o computador com o Arch Linux já funcionando na interface gráfica. Já está pronto, agora eu vou sair daqui.
Beleza, e agora eu vou dar um reboot. Pronto, vamos reiniciar agora. Muito bem, pessoal, desmontei o disco, o pendrive de boot. Na realidade não é nem um pendrive, é só a imagem ISO, que aqui é um disco virtual. Agora ele já entrou aí, como vocês estão vendo. Aqui já é o Bud, já vou colocar aqui a minha senha. E aí nós já carregamos o nosso Arch Linux, pessoal. Só preciso aqui dar uma ajustada nessa imagem para depois a gente já fazer as outras configurações. Então vamos configurar essa imagem aqui. Muito bem, pessoal, ajustamos a nossa imagem aqui. Bom, pessoal, vocês notaram que aqui nós ainda estamos com ele em inglês, ainda está em inglês. O nosso teclado possivelmente não está configurado ainda, como vocês estão vendo. Estou clicando aqui em C cedilha, está aparecendo ponto e vírgula. Então nós vamos trabalhar nisso agora. Deixa eu só colocar aqui o terminal, abrir o terminal. Beleza. Aqui no terminal, pessoal, como eu falei, nós podemos entrar aqui como root agora, ó. Beleza. Pessoal, vou dar um comando aqui, que é o comando locale-gen. Beleza. Concluído aqui. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou entrar justamente... Deixa eu só ver se eu instalei o Nano, pessoal. Eu acho que o Nano já está instalado, tá assim. Deixa eu sair daqui, beleza. Então vou entrar com o nano /etc /locale.gen. Beleza, pessoal. Aqui eu vou descomentar umas linhas aqui. E aqui, pessoal, eu preciso descomentar essas duas opções aqui de PTBR, ó. Essa aqui e essa aqui. Agora eu vou salvar com Ctrl O e sair com Ctrl X. Muito bem, pessoal. Beleza, pessoal, vamos entrar agora em etc, em /etc /vconsole.conf. Vou entrar com o nano novamente, /etc /vconsole.conf. E aqui, pessoal, eu vou digitar isso aqui, keymap igual a pt underline br traço ABNT2. Agora aqui eu vou colocar fonte igual a lat0 traço 16 e aqui eu vou colocar fonte underline map igual. Beleza, pessoal. Então se a gente voltar lá novamente, ó, já vai estar salvo, certo? Isso aí. Beleza, pessoal, agora aqui o que nós vamos fazer, nós vamos fechar isso aqui, sair daqui e vamos configurar, vamos fazer essas configurações agora, vamos aplicar essas configurações aqui. Beleza, vamos aqui ver o que a gente já pode alterar aqui, pessoal. Então aqui nós vamos em keyboard, vamos clicar em mais aqui e vamos colocar outros aqui. Aqui eu vou escolher justamente o PTBR, Português Brasil, vamos adicionar. Aqui agora eu vou mover ele para baixo, o inglês para baixo e logo em seguida eu vou remover o inglês, porque eu não preciso. Agora eu já posso aqui, ó o C cedilha aí, certo? Ó os acentos aí. Então já estão funcionando. Beleza, pessoal, vou fechar aqui para a gente fazer mais uma configuraçãozinha para a gente aplicar de vez aqui a linguagem. Então eu vou entrar novamente com o terminal. Aqui no terminal eu vou entrar como root novamente. Vou atualizar o locale-gen aqui. E aqui eu vou dar esse comando, pessoal. Locale-gen. Vamos gerar novamente isso aqui, ó. Agora ele já está achando aqui o meu português do Brasil, tá vendo? Beleza, completo. Agora eu saio. E agora eu vou novamente aqui onde eu estava. E vou em regiões de linguagem. Aqui, inglês. Agora aqui eu venho aqui. E aqui eu já achei o português do Brasil. Eu vou selecionar. E vou fazer um logout aí, pessoal. Agora eu entro novamente.
Beleza, agora ele já pede para eu atualizar os nomes, que estava em inglês, agora já está em português. Eu só vou atualizar. Agora você já pode ver que está tudo em português. E aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa um like aí, pessoal. Se gostou bem mesmo aí, inscreva aqui no meu canal, para que eu possa ter ânimo e mais vontade de criar mais conteúdo que seja de interesse para vocês, né? Certo, pessoal? Então tá aí o grande Arch Linux instalado agora com o novo instalador muito mais prático, né? Muito mais simples. Beleza, pessoal? Então agradeço a vocês pelo vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!